Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, visitantes. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmo 51. Foi pregado aqui na parte da manhã esse salmo e eu queria refletir com os irmãos aqui também na parte da noite. Salmo capítulo 51. Salmo 51. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apagas as minhas transgressões. Lava-me por toda ou de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade, por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém, irmãos. Esse salmo é o registro da agonia da alma de Davi, após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Nós bem conhecemos a história de Davi, o adultério de Davi. É relatado no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. A passagem vai nos dizer que Davi era rei de Israel e estava em Jerusalém, enquanto o seu exército estava guerreando, sob a liderança de um homem chamado Joabe. Certo dia, diz a passagem, que Davi estava passeando no seu palácio, no seu terraço, e ele então vê uma mulher muito bonita no terraço da sua casa, e então é atraído por essa mulher. Davi era rei e estava passeando no seu palácio, vê essa mulher, é atraído por essa mulher, e então, com isso, busca informações sobre quem era essa mulher. A informação chega. Essa mulher se chama Batseba, esposa de um dos teus servos, esposa de um dos teus soldados, Urias, o hitita, e o seu soldado que estava guerreando a favor do exército do rei Davi. Essa informação, irmãos, pareceu não mexer com o rei Davi. Rei Davi, então, ele manda buscar essa mulher. Essa mulher vai até o teu palácio. E ele, então, deita com essa mulher e comete adultério com ela, irmãos. O tempo se passa e Batseba, então, engravidou e enviou uma mensagem a Davi informando sobre a sua gravidez.
Davi agora, sabendo que a gravidez ou a notícia de que essa mulher iria se tornar notória, ele começa então a arquitetar um plano para encobrir o seu pecado. Ele começa então, diante disso, a arquitetar o plano para esconder o seu pecado, e ele tem algumas ideias. A primeira ideia de Davi, ele manda chamar Urias e fala para Urias ir descansar. Urias estava guerreando, Davi deita com a sua mulher, Batseba então engravida. Davi então manda chamar o marido de Batseba para que ele possa descansar, possa dormir em casa. E então, uma vez essa mulher grávida, iria estar grávida sim de Urias, porque Urias estava em casa. Mas Urias era fiel e não foi para casa, continuou lutando e guerreando pelo seu povo. Davi então tem uma outra ideia. Manda chamar de novo Urias. Urias novamente vai até Davi. Davi então embebeda Urias, na expectativa de que Urias dormisse em casa, dormisse com a sua mulher. Urias novamente então não dorme em casa. Terceira tentativa então, irmãos. Como estava passando o tempo e Urias não estava indo dormir em casa para dormir com a sua mulher, Davi então, irmãos, manda uma carta para o líder do seu exército, Joabe, dizendo: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Essa foi a ordem que o rei Davi deu. Coloca Urias na frente, para que ele na frente da batalha morra. E assim o líder fez. Joabe fez, irmãos, colocou Urias na frente. Então mandaram falar com Davi que, infelizmente por isso, muitos dos seus soldados morreram, inclusive Urias o hitita. Com isso então, com essa notícia, o rei Davi mandou a seguinte mensagem de volta para o líder Joabe. E essa mensagem está no capítulo 11 de 2 Samuel, a partir do versículo 25, ele diz: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Essa foi a atitude do rei Davi. E quarto, irmãos, depois do ocorrido, diz o texto em 2 Samuel, que quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve um filho com ele. O que Davi faz? Casa com essa mulher. Esse foi o plano de Davi. Parecia tudo perfeito. Parecia que Davi tinha arquitetado tudo de maneira perfeita. Aos olhos do povo, Davi estava correto. Casou com a mulher porque ela morreu. Porque o marido havia morrido. Agora ela era viúva. Estava tudo perfeito, irmãos. Plano arquitetado. Plano tudo certo. Porém, irmãos, Davi se esqueceu de uma coisa. Porque na continuação dessa passagem que eu li para você, o texto diz que ele levou essa mulher para casa, teve um filho com essa mulher, e o versículo 27 do capítulo 11 de 2 Samuel, o texto diz: porém, todavia, mas o que Davi fez desagradou o Senhor. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E essa é a tragédia do pecado. Essa é a tragédia de uma transgressão. Porque se ninguém vê, Deus vê. Se ninguém vê, tem um que está com seus olhos sobre todas as coisas, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. E ainda que todos não vejam, se Deus vir, irmãos, e Deus vê todas as coisas, não reconhecer o pecado, não confessar o pecado tem consequências. Não reconhecer o pecado, não confessar o pecado, traz para nós consequências e consequências terríveis. Com o passar do tempo, a vida desse homem, do rei Davi, foi difícil, irmãos. A gente observa na vida do rei Davi que a alegria que ele tinha foi embora. A gente percebe na vida do rei Davi que o vigor que ele tinha foi embora. A gente percebe na vida desse rei que a tristeza mortal tomou conta dele. É isso que o pecado faz.
É isso que o pecado faz conosco. No Salmo 32, Davi ele diz que enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se esgotando com o tempo, como o tempo de seca. Pecado não confessado traz consequências. Pecado não reconhecido traz consequências, irmãos. E enquanto Davi estava caminhando nessa vida, escondendo o seu pecado, não confessando o seu pecado, de repente Deus manda um homem, irmãos, manda um profeta. Esse profeta chama Natã. Davi achou que seu plano tinha sido perfeito, embora as consequências do pecado já tinham atingido a sua vida, irmãos. Estava mal, estava triste, seu corpo estava definhando de tanto que ele gemia, mas ainda assim ele achou que o seu pecado o seu plano, na verdade, tinha logrado êxito, estava tudo normal. Mas como eu disse, Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, ninguém se esconde dos olhos do Senhor, e um dia ele leva, na verdade, ele manda um profeta, esse profeta chama Natã, ir até Davi. E Natã, irmãos, ele não aponta direto o pecado, irmãos. Natã conta uma história. Chega para o rei e diz o seguinte: rei, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, diz Natã a Davi, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes a refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E o texto diz que Davi, sabendo disso, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, enquanto agiu sem misericórdia. Davi, então, irmãos, chega para Davi e fala: você é este homem. E assim diz o Senhor, ó Deus de Israel: eu te ungi como rei, te livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, Natã falando a Davi, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a sua mulher. Surpresa de Deus para Davi, irmãos, através de um profeta chamado Natã. Davi, então, depois desse episódio, é tomado por um sentimento de culpa. Davi, depois desse episódio, irmãos, é tomado por um sentimento de horror. E foi nessa condição, ou nessas circunstâncias, que o Salmo 51 está aqui. Que Davi escreve esse Salmo 51. No Salmo 51 a gente percebe Davi reconhecendo o seu pecado. No Salmo 51 a gente percebe Davi se arrependendo, jogando o veneno fora, irmãos, e mostrando toda a sua ferida. E eu queria que nós transitássemos rapidamente em alguns versículos desse salmo, para que a gente possa tirar alguns princípios desse arrependimento de Davi. Porque olha comigo o versículo 1. O texto diz: Davi clamando ao Senhor, nessa circunstância que ele estava vivendo, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu pecado não confessado. E aí ele diz, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi aqui, ele admite que transgrediu. Davi aqui, ele está admitindo que foi rebelde. Davi aqui, ele admite que a sua própria vontade prevaleceu. Davi aqui, ele admite que ele foi levado pelo seu desejo aqui lascivo, irmãos, que fez algo sujo. Davi aqui está admitindo, meus irmãos, que fez algo indigno, que fez algo vergonhoso, que pecou, que ele errou o alvo. E pecar é isso. Pecar é errar o alvo.
Pecar é fazer aquilo, na verdade, é não fazer aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Pecar, irmãos, é não andar nos caminhos que Deus quer que você ande. Pecar, irmãos, é não fazer escolhas que Deus quer que você faça. Isso é pecado. E Davi, ele fez. Mas Davi reconheceu. E no versículo 2 o texto diz, 3 o texto diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Davi, por um tempo, escondeu o seu pecado. Davi, por um tempo, irmãos, encobriu o seu pecado. Davi, por um tempo, jogou o seu pecado para debaixo do pano, para debaixo do tapete. Mas enquanto ele viveu dessa forma, irmãos, a sua vida estava sendo arruinada. Enquanto ele não confessou o seu pecado, como eu disse no Salmo 32, ele relata da sua situação, o seu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto ele não confessou ao Senhor o seu pecado, irmãos, a sua vida estava sendo destruída, estava sendo arruinada. Por quê, irmãos? Confissão de pecado, irmãos, é o primeiro passo para a restauração. Não há esperança, irmãos, de perdão e de restauração enquanto não reconhecemos, não confessarmos o nosso pecado a Deus. Não há esperança de libertação enquanto não confessarmos os nossos pecados a Deus. Não adianta justificar, não adianta jogar a culpa nos outros, irmãos. E o mundo aí fora, irmãos, está fazendo de tudo para que a gente ocupe a nossa vida com tantas coisas, com tantas atividades, com tantas distrações, para que a gente não encare de fato o que deve ser encarado, que é o pecado. Tantas atividades, se a gente sair aí fora, irmãos, o mundo está passando com tantas atividades, e o ser humano com a necessidade de reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, mas com tantas distrações, com tantas tentações do mundo, o homem vai andando e não fazendo aquilo que deveria fazer, se voltar para Deus e confessar a necessidade de um Senhor e Salvador. É isso que Davi fez, irmãos. Por quê? Pecado, irmão, se trata com arrependimento. Pecado se trata com arrependimento. E Davi, ele clama, ele disse: eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões. Por isso ele diz, irmãos, versículo 4: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Perceba, irmãos, Davi, ele pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra os seus soldados. Davi pecou, irmãos, contra a nação. Mas Davi, ele fala contra o Senhor: contra ti somente pequei. Perceba, irmãos, muita gente envolvida na transgressão de Davi, mas ele se volta para o Senhor e fala: contra ti somente pequei. Por quê? Todo pecado, irmãos, seja qual for, é uma ofensa primeiramente a Deus. Seja o pecado qual for, é uma ofensa à pessoa e também ofende a Deus, porque sempre que pecamos, não importa qual pecado seja, estamos pecando contra alguém, estamos pecando contra Deus que criou esse alguém. Não importa qual pecado, talvez você já deve estar pensado assim, como eu também já pensei: estou pecando, é contra mim. Mas você foi criado por Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. E todo pecado ofende e é contra alguém que foi criado por Deus, seja você ou qualquer outra pessoa. Davi, diante daquela situação, ele peca, mas ele reconhece que pecou contra Deus. E o texto continua dizendo: de modo que é justa a tua sentença e tem razão em me condenar. Davi está dizendo aqui, irmãos, que ele não tem desculpa. Davi, quando ele peca, ele está dizendo aqui que ele não tem defesa. Davi, quando ele peca, ele diz aqui que ele não tem nada a reivindicar, irmãos. É isso que ele deixa claro para nós. Davi não chegou falando assim: Deus, eu pequei, mas eu fiz coisas boas. Davi não chegou falando que Deus, eu pequei, mas eu levo tanto povo a adorar o Senhor. Eu pequei, mas já fiz tantas coisas boas, Senhor. Já levantei tantos altares, já adorei ao Senhor de tantas formas. Davi não fala isso.
Davi confessa que pecou contra Deus. Contra ti pequei. Davi não abre assim o livro e fala: Senhor, o que eu fiz para o Senhor que eu anotei? Davi não, irmãos. Ele ofende a Deus e se lembra do seu pecado. Davi não fala assim: Senhor, eu vou na igreja, prego 2 vezes no domingo, Senhor. Senhor, eu adulterei, mas, Senhor, eu estou dando estudo bíblico. Senhor, eu adulterei, mas eu sou líder de GC. Senhor, eu adulterei, mas faço parte do ministério de louvor, estou louvando o Senhor. Senhor, eu adulterei, mas faço parte da diaconia. Senhor, eu adulterei, mas eu estou no Kids. Olha o que eu tenho feito, Senhor. Eu adulterei, mas olha aqui, tantas coisas boas eu fiz. Davi não, irmãos. Contra ti somente pequei. Contra ti somente pequei. Ele reconhece que está totalmente errado, irmãos. Por quê? Tentar justificar, irmãos, é sinal de que não houve arrependimento. Tentar colocar que fez, justificar o seu pecado, irmãos, porque o arrependimento é o reconhecimento, irmãos, que nós merecíamos juízo de Deus. Que arrependimento, o que a gente faz? A gente chora e clama pelo perdão de Deus. Davi, diante dessa situação, irmãos, ele não mostra para Deus o seu currículo. Ele fala: contra ti somente pequei, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. O rei Davi, irmãos. E o versículo 5 ele continua dizendo: sei que sou pecador. Desde que nasci, sim, desde que me conheceu ou concebeu minha mãe. O pensamento de Davi, irmãos, é totalmente diferente, por exemplo, de um filósofo chamado John Jacques Rousseau. Esse filósofo diz que o homem é essencialmente bom. O homem, por natureza, é bom. Não, irmãos. Não é isso que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Diferente também de um pensamento de outro filósofo chamado John Locke, que ele diz que é o meio que corrompe o homem. O homem é corrompido por causa do seu meio. O homem é produto do meio, não, irmãos. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele. A razão dele ter pecado, primeiramente, não é a beleza do corpo de Batseba. A razão dele ter pecado, irmãos, está no seu coração sujo. Não é no mundo lá fora, é no seu coração que precisava ser transformado. Não é no mundo lá fora, é no seu coração que precisava ser moldado. Não é no mundo lá fora, irmãos, não são nas circunstâncias, mas é nele. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Perceba, irmãos, não é simplesmente aquilo que nós fazemos, mas quem nós somos. O nosso maior problema se chama coração, que precisa ser transformado, coração que precisa ser moldado, coração que precisa ser restaurado. Quem está falando isso, irmãos? Não sou eu. Jesus disse em Mateus, irmãos, capítulo 15, versículo 19, Jesus fala que é do coração que saem os maus pensamentos, é do coração que saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, é do coração que vêm as calúnias. Não é o mundo, irmãos, mas é o coração. Não é a guerra, mas é o coração perverso. Não é a injustiça social, ou tem injustiça social, mas por causa do coração avarento. Por causa do nosso coração, irmãos. Porque é muito fácil, irmãos, nós errarmos e transferirmos a culpa. O diabo tenta, o mundo tenta, mas nós temos a nossa responsabilidade. Já pensou todo erro? É por causa dessa situação, é por causa do ciclano. Isso tira de nós a nossa responsabilidade de assumirmos o erro. Isso tira de nós a chance e a oportunidade do arrependimento. Porque se a culpa não é minha, eu vou arrepender de quê? Ou do quê, irmãos? Davi não, irmãos. Ele tem consciência de que é do seu coração. É dele, irmãos. Porque enquanto não assumirmos a nossa responsabilidade e ficarmos colocando a culpa em tudo e em todos, não haverá mudança. Não haverá mudança. Por isso que devemos fazer como Davi, irmãos. E ter um profundo anseio pelo perdão de Deus. Porque se você voltar comigo no versículo 1,
Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Eu tinha falado que Davi aqui, ele admite que transgrediu. E por isso ele clama a Deus aí no versículo. Não é isso? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi estava desesperado. Davi aqui, irmãos, ele não podia fugir dessa situação. Davi, ele estava encurralado. Davi aqui, ele estava preso pelas cordas do pecado. Não dava para Davi mais colocar uma máscara. Não dava para Davi mais aqui, irmão, se vestir de uma coisa que ele não era. Por isso, o que resta para Davi? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tens misericórdia de mim. Perceba, Davi era rei. Davi era rico. Irmão. Davi era famoso. Davi, irmãos, era poderoso. Mas nada disso, nesse momento, poderia trazer satisfação à alma dele. Tudo que ele tinha na época, irmãos, nada disso poderia trazer um refrigério para a alma dele. Recursos materiais, soldados a seu dispor, irmãos. Era rei, tudo em suas mãos. Tinha tudo, mas ainda assim não tinha paz. Paz que excede todo entendimento. Tinha tudo, mas ainda assim não conseguia dormir tranquilo. Tinha tudo, materialmente falando, ao seu dispor, mas ainda assim não conseguia colocar a cabeça no seu travesseiro sossegado para dormir. Tinha tudo, mas seu vigor estava murchando. Tinha tudo, mas ele estava quebrado, doente, aflito. Tinha tudo, materialmente falando, mas estava definhando. Por quê? Precisava do principal, o perdão de Deus, irmãos. O perdão de Deus. Sem o perdão de Deus, a gente pode ter todas as coisas, mas não conseguiremos prosseguir. Sem o perdão de Deus, podemos conquistar todas as coisas, mas ainda assim, na nossa alma, haverá ainda um buraco. E tem uma frase que não é bíblica não, mas é bem certa. Há um buraco no ser humano do tamanho de Deus, irmãos. Sem o perdão de Deus, podemos conquistar, podemos romper, irmãos, mas ainda assim prosseguiremos cansados, aflitos, doentes, definhando, necessitando, porque nós necessitamos de fato de um Senhor e Salvador. Davi aqui dessa forma, irmãos. E se eu apenas tiver consciência do meu erro e não pedir perdão, e não clamar a Deus por perdão, irmãos, eu posso ser esmagado pelo meu pecado. Se eu apenas souber do erro cometido, mas não clamar a Deus por misericórdia e perdão, irmãos, do que adianta? Olha o que aconteceu com Judas, por exemplo, irmão. Judas soube do erro. Judas até chorou pelo erro. Judas devolveu o dinheiro lá do erro, não foi isso? Mas ainda assim não se arrependeu de coração e não se voltou para Deus e foi o que? Esmagado pelo remorso. O conhecimento do pecado, irmãos, deve nos levar de volta para Deus. Davi tem consciência da sua culpa, mas ele não somente tem consciência da sua culpa. Davi ele tem consciência da sua culpa, mas não para por aqui, porque só sentir o pecado pode levar ao remorso e à autodestruição. Mas Davi não engoliu esse veneno, irmãos. Davi teve consciência do pecado cometido, irmãos, e se voltou para Deus. O pecado, irmãos, não deve nos afastar de Deus, mas tem que nos fazer voltar para Deus. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. O que faremos quando errarmos o alvo? É bem verdade que não somos dominados pelo pecado, e graças a Deus por isso. Nós não somos mais escravos do pecado. Paulo diz, não reine mais o pecado em vossos corpos mortais. Antes reinava, mas agora não. Porque você foi selado, batizado, habitado pelo Espírito e Ele é santo. Mas quando você erra o alvo, vai parar de errar só na eternidade. Quando você errar o alvo, irmãos, se volte para Deus. Se volte para Deus com todo o coração, faça como o salmista. Porque olha o versículo 16 comigo. Ele diz, falando de Deus, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi, irmão, sabe que ritual religioso não pode lavar a sua alma. Muitas vezes temos a tendência de tentar esconder
algum pecado atrás de uma capa da religiosidade. Muitas vezes queremos esconder o pecado, irmãos, atrás das atividades religiosas. Aí vem ao culto, participa, das atividades da igreja semanalmente, participa dos pequenos grupos, é bênção, mas tem algo que precisa ser transformado, que é o coração. Vem, participa, canta, está envolvido na igreja. Davi poderia fazer tantas coisas, encher o altar de Deus de adoração, mas o Senhor, Ele quer o nosso coração, irmão. Porque atividade na igreja, atividades, lazer, liturgicamente falando, não resolve o problema da nossa alma, irmãos. O que resolve é arrependimento, é estar diante de Deus, é quebrantar diante de Deus. Por isso que ele diz, em relação a Deus, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Por isso ele diz, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Irmãos, a pessoa contra quem Davi pecou é Deus, mas a pessoa que ele mais deseja também é Deus. É isso que faz diferença entre arrependimento e remorso, irmãos. Porque sabe o que o diabo faz, irmãos? Ele mostra pra gente e fala, vai, experimenta, é bom, todo mundo faz, não tem nada a ver não. Tem um pastor que fala que quando chegar, outro pastor, não sou eu não, o pastor fala assim, irmão, lá na porta do inferno vai estar assim, lar dos nada a ver. Tem nada a ver, irmão. Pode todas as coisas. Todo mundo está fazendo. É esse pecadinho aqui, mas o irmão que está lá na igreja comete um pecado pior do que o seu. Faz, arrisca, experimenta, porque é bom. O diabo diz isso, irmãos. Aí você vai. Aí a gente escuta. Aí a gente cai. E aí ele vem com outro, irmãos. Ele fala, agora não tem mais jeito. Pecou, acabou. Pecou, agora você está enrolado. Pecou agora, você já está dominado pelo pecado. Pecou agora, não tem mais jeito para você. Você é sujo. Pecou agora, acabou. Está amarrado pelo pecado, está preso. Então ele tenta, irmão. Tenta, vai jogando. A pessoa cede. Aí quando cede, o diabo fala, acabou para você. E mais, além de ter acabado para você, agora ele fala, fuja de Deus. Para de ler a Bíblia. Para de orar, você não pode mais. Diz, mãos, a sua mão está suja. Olha o seu pensamento. Não se volte para Deus, você não é digno mais. Para de frequentar a igreja. Perceba, irmãos, para pecar, ele começa a nos mostrar todos os pecados da igreja para você cair. Depois que você cai, irmãos, ele começa a mostrar todo mundo santo a você pecador. Isso vai corroer no nosso coração. Isso vai nos matando. Consequência do pecado praticado e não confessado. Não confessado. Mas Davi não faz isso, irmãos. Davi, ele não faz como Adão que fugiu de Deus. Davi, ele não faz como como Judas que abandonou Cristo, irmãos, não. Davi não corre de Deus, ele corre para Deus. Porque ele sabe que embora ele pecou contra Deus, só Deus é capaz de restaurá-lo. Embora ele tenha consciência que ele pecou contra Deus, só Deus é capaz de salvá-lo. Embora ele saiba que ele pecou contra Deus, só Deus é capaz de transformar e perdoar os seus pecados. Por isso que ele peca contra Deus, mas ele não foge de Deus. Ele vai até Deus confessando e pedindo perdão pelo seu pecado. Por que Davi faz isso? Porque ele sabe que Deus não rejeita quem tem um coração quebrantado. Ele não corre de Deus, ele vai para Deus porque ele sabe que Deus ele é benigno. Ele não corre de Deus, ele vai para Deus porque ele sabe que Deus ele é rico em misericórdia. Ele não foge de Deus, mas ele vai para Deus porque ele tem consciência que Deus é misericordioso e perdoador, irmãos. Pequei contra Deus, mas eu vou para o meu Pai confessando o meu pecado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Por isso que Ele quer o nosso coração, irmãos. As coisas externas, irmãos, o que a gente faz, não impressiona a Deus se não tivermos um coração transformado.
Ele conhece o coração. Na verdade, Ele sonda os corações, irmãos. Ele sabe o que nós estamos pensando. O salmista diz algo lindo em outro salmo, que ele fala que Deus, Ele conhece as nossas palavras, antes que as palavras nos cheguem à boca. Ele já as conhece inteiramente, por isso que Ele importa com o nosso coração. Estrutura externa impressiona muita gente. É legal, irmãos, é bom. Mas se não tiver um coração transformado, sedento por Deus, querendo a Deus, irmãos, porque é um coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreze, irmãos. Davi sabia disso e nós hoje sabemos mais, irmãos. Nós sabemos que o sangue do Filho de Deus foi derramado naquela cruz para recebermos o perdão de Deus se confessarmos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Purificai. Porque a maior necessidade de um pecador arrependido é esse. Versículo 10. Olha o que o salmista diz. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mudança de coração, porque é o nosso coração que está errado e ele é o nosso maior problema. Davi está dizendo aqui que não pode corrigir a ele mesmo, a si mesmo. É como se Davi estivesse dizendo assim: olha, eu não posso libertar a mim mesmo. Eu não posso eu mesmo limpar o meu coração. Eu não posso eu mesmo me transformar. Eu não posso eu mesmo me purificar. Eu preciso de alguém. Esse alguém é o Deus da nossa salvação. Ele purifica o nosso coração. Ele nos santifica através do seu Espírito. Ele nos conforma à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz isso. Nós precisamos do Senhor para isso. E o Davi, ele sabia disso. Nós não temos o poder para isso, mas Deus tem. E hoje Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Nós não temos poder para isso, mas o nosso Pai Celestial tem. Nós precisamos de um novo coração. Um coração quebrantado. Um coração obediente. Um coração que reconhece os erros e pede perdão a Deus. Um coração que anseia por Deus e Deus é capaz de criar em nós um novo coração. Um novo coração. É isso que nós precisamos. E sabe qual é o resultado disso? O resultado de nos arrependermos e ter um novo coração. O versículo 8 diz, vai comigo para o versículo 8. Diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Versículo 12. Versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer-nos. Escute isso, irmãos. Crente não deve pecar, mas infelizmente peca. Vai errar o alvo. Crente, irmãos, não deveria cair, mas infelizmente vai cair uma vez ou outra. Não de forma deliberada. Alguns falam que o pecado deve ser acidente. Mas o fato é que nós erramos o alvo em diversas áreas da nossa vida. Mas quando o crente peca, há um sentimento que é esmagador, que ele não tem paz. Irmão. Quando o crente peca, irmãos, há um sentimento que é esmagador, que ele não dorme direito, ele não come direito, ele fica angustiado, irmãos. É a mão de Deus pesando sobre esse que nasceu de novo. E glória a Deus por essa mão de Deus, irmãos, que pesa sobre aquele que é filho dele, que nos faz retornar o caminho que não deveríamos ter saído. É isso que ele fez com Davi. Davi fala que a mão de Deus pesava sobre ele, irmãos. Que a mão de Deus possa pesar sobre nós quando errarmos o caminho. Que a mão de Deus, pela misericórdia e graça dele, possa pesar sobre nós quando nós errarmos o alvo, porque isso é graça e misericórdia. Graças a Deus, Deus não nos deixa andar por nós mesmos. Graças a Deus, Deus nos abandona, mas Ele pesa com a sua mão poderosa para que nós possamos voltar ao caminho dele.
e desfrutar do perdão, e desfrutar da graça, irmãos. E isso o mundo não tem, irmãos. Mão de Deus não tem, Deus deixa. E se olharmos aí para fora, a gente vai ver, irmãos, tantas coisas. Mas para aquele que nasceu de novo, irmãos, aceite a disciplina do Senhor, porque Ele faz isso, para que nós possamos retornar o caminho que nunca deveríamos ter saído. Experimentarmos da alegria e ter um espírito pronto a obedecer, irmãos. O pecado, irmãos, ele rouba na vida do crente a alegria temporariamente. Mas se arrependermos de coração, Deus nos devolve a alegria da salvação. Ele faz isso, irmãos. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Salomão diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, irmãos. É isso que Ele tem para mim. É isso que Ele tem para você. Para você que confessa pecado e perdão. Não importa o pecado que você cometeu, para você que confessa o pecado, Ele tem restauração. Não importa o erro que você cometeu, o pecado que você cometeu, para você que confessa o pecado, Ele tem a alegria da salvação novamente. Ele tem isso, irmãos, para nós. Ele deseja isso para todos os seus filhos. Alegria da salvação. Vida livre, vida liberta, mas liberta não por nós mesmos, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos traz a oportunidade de arrependimento, libertação e salvação. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, irmãos. Nos dá chance dia após dia. Dia após dia. E Ele está nos chamando novamente. Volte para o caminho que não deveria ter saído. O Senhor está de braços abertos nessa noite, para que nós possamos confessar os nossos pecados e desfrutarmos da alegria da salvação. É isso que Ele quer de nós. Vida em abundância é o que nós recebemos por meio de Jesus. É isso que Ele tem para nós. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Para nós que confessamos os nossos pecados, irmãos, que nos dobramos e clamamos ao Senhor por misericórdia, irmãos. O versículo 13 e versículo 14 desse salmo, o texto diz: então, olha o que o Senhor faz: ensinarei os teus caminhos aos transgressores, diz o salmista, para que os pecadores se voltem para ti, aquele que tinha acabado de adulterar, mas confessou de coração ao Senhor. E ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. É isso que Ele faz, irmãos. Para você que arrepende de coração, Ele te restaura, Ele te resgata, te devolve a alegria da salvação e te usa. Te devolve a alegria da salvação, aquele crente que estava caído, aquele crente que estava prostrado, aquele crente que estava sendo esmagado pelo pecado não confessado, que não dormia direito, que não tinha paz, não vivia direito, irmãos. Deus o levanta, Deus o restaura e devolve a ele a alegria da salvação, irmãos, pela misericórdia e graça, e usa ainda. Você é abençoado pelo rei Davi, irmãos? Eu sou demais. Mas porque Deus restaurou esse homem, porque Deus moldou esse homem, porque Deus transformou esse homem. E é o mesmo Deus que age na vida dele, age também na nossa, dia após dia. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, irmãos. Ele está pronto para atender um coração quebrantado e contrito. Esse coração, o Senhor nunca desprezará. Ele pega você, te restaura, te coloca de pé e te faz pregar o Evangelho, agora restaurado, agora encorajado novamente. Amém, irmãos? Será que você pode fechar seus olhos no seu lugar?